sejam bem-vindos ao programa Na Guerra. E hoje você vai ver um pedaço da primeira aula da matéria Formação Avançada em Estabilização de Ambientes. Vou dizer um negócio, é uma das minhas matérias preferidas de toda a equipe aqui da Escola Avançada de Libertadores. Como todas as outras que você viu, é uma matéria muito grande, com 4 aulas, com várias horas de aula, mas aqui você tem essa degustação para poder entender o conteúdo e se familiarizar com a plataforma. Caso você tenha gostado, no final desse vídeo, você vai ter o acesso para poder fazer a inscrição. Também está na descrição do vídeo aqui, para você se inscrever no curso Formação Avançada em Mapeamento, Formação Avançada em Estabilização de Ambientes, aqui da Escola Avançada de Libertadores. Você sabe, são 27 matérias que a EAL compõe e toda sexta-feira aqui no Na Guerra você está vendo um pedaço de uma aula de cada uma dessas matérias. Fique com Deus e até a próxima. Oi, gente, tudo bem? Paz do Senhor para todos vocês. Deixa eu dar vou dar uma mutada em todo mundo, tá? Desculpem Um pouquinho então, pastor. Então nós vamos. A primeira coisa aqui, então, que. Quando o senhor começar a gravar, então o senhor, por favor, ponha na gravação onde que fica o PDF, onde que fica a avaliação e que tem uma palavra-chave. Porque quem não entrou agora não vai saber, tá bom. Para ver, não vai saber. Então, o senhor vai começar a gravar, então o senhor já coloca isso. Já estamos gravando, então, ó, quem tá entrando gravado, não tá ao vivo, nunca esqueça de algumas informações básicas da nossa estrutura da Escola Avançada de Libertadores. Uma delas é, aqui embaixo do vídeo, aí na plataforma, no site, tem um botão com o PDF das telas que eu vou mostrar para vocês aqui e um botão com a avaliação, tá? Então, só clicar que abre. E durante a aula vai ser dita a palavra-chave. Para que serve a palavra-chave? Para validar a sua presença. Então, você só vai conseguir fazer a prova se você colocar a palavra-chave. Tem um detalhe. Se você errar a palavra-chave, toda a sua prova está invalidada. Mesmo que você acerte todas as questões, se você errou a palavra-chave, significa que você não assistiu a aula. Então, a sua prova fica invalidada, ok? Muito importante isso, porque nas outras edições, nos outros módulos, tiveram alunos que tiveram a capacidade de errar a palavra-chave, o que é absurdo. Então, vamos lá. Tá gravando tudo, eu não sei se está indo muito alto o áudio para vocês. Como é que tá o nível do áudio para vocês? Tá bom? Eu vou tentar ver o áudio da gravação, não quero que ele rache na gravação. Eu vou diminuir só um pouquinho, deixar 50%. Tá ruim? Baixou muito para vocês? 60% então. Não, vou deixar 60% aqui, vê se ficou bom agora. Ficou bom agora? Pra mim tá bom. E pra vocês, pessoal? Todo mundo aí? Um joinha. Tá? Tá todo mundo, tá bem para todo mundo, né? Então tá. Então vamos lá gravando isso. Para quem está começando agora, não participou de nenhuma das nossas outras aulas. Vou mutar todo mundo, me perdoem, tá? Só para poder evitar que fique algum ruído externo. Para quem não participou ainda das outras aulas, é uma alegria tê-los aqui, é um prazer. As aulas são gravadas, mas são ministradas ao vivo aqui no Zoom, todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, mas ficam gravadas na plataforma, o que dá uma liberdade muito boa para todo mundo assistir depois. Quem tiver alguma pergunta no decorrer da aula, pode escrever no chat ao vivo, quem está ao vivo, tá? Que a gente vai tentando ler, a Meg vai me ajudando. Quem está assistindo a aula gravado, tem um campo de dúvidas abaixo dessa janela, que você pode escrever a sua dúvida. Lembrando que as dúvidas no campo de dúvida da aula 1 da Formação Avançada em Estabilização de Ambientes é apenas sobre isso. Então, eu não respondo perguntas de outros temas, eu não respondo perguntas de situações pessoais de vocês. Tem gente que manda e-mail de pergunta pelo campo de dúvida da aula, falando, minha tia teve dor de barriga e sonhou com um sapo, será que é demônio? Não é para isso que serve o campo de dúvida. O campo de dúvida é acadêmico, é sobre a matéria de aula, ok? Então, que fique bem claro isso. Para qualquer outro tipo de dúvidas, normalmente eu tenho muita dificuldade em responder e-mail de todo mundo, porque eu recebo muitos e-mails por dia, mas no meu site tem um campo de contato, na página principal do site, procurem por lá. Numa das outras aulas do outro módulo, eu falei que vocês poderiam mandar mensagem pelo e-mail
escola@carloribas.com.br. Eu me equivoquei, me bananei todo nessa informação. Então eu vou refazer a informação. Para o e-mail escola@carloribas.com.br é só para assunto administrativo da escola. Ou seja, você quer saber se o teu pagamento entrou, se não entrou, se você tem direito a algum curso de desconto ou algum brinde, você manda por lá, tá bom? Que daí a Meg vai ler o e-mail e vai responder vocês, ok? É isso aí. Deus abençoe. Quem é aluno novo aí? Carol não é aluna nova. Carol é das iniciais, né? Carol, Edna, Edilene, Pastor Elton, Franciela, Edinalva, Ana Paula, Fernanda, a Eva, Mônica, Tiago. Tiago é novo, né? Acho que não tinha Tiago na outra aula, é isso? Primeiro curso seu, Tiago? Então seja bem-vindo, tá? Raquel, Palova, mudou minha tela. Onde é que eu tava? Palova, Jaci, o André Molinari, a Joyce, a Lilian, a Luzia, Ana Paula, a Raquel Cantalice, Yavne. Yavne segue firme com a gente. Carlos Augusto, acho que é novo também, hein? Esse rostinho aí é novo. Né? A Fernanda Lopes, o Pablo vai estar lá em São Paulo, vai, Pablo? Não, vai tá no CETIB, né, Pablão? Dia 17 dia 17 eu vou estar na The Alpha, pra quem tá assistindo ao vivo, né? Vai ficar gravado isso aqui, eles vão falar, que dia 17 do quê? 17 de outubro de 2020, gente. Quem tá assistindo gravado, por favor, desconsidere essa informação. Eu vou estar na The Alpha, lá em Alphaville, São Paulo, dando uma palestra pros jovens sobre batalha espiritual na juventude e nos jovens. E no dia 18, no culto da manhã, que é o domingo, culto da manhã, porque daí à tarde eu pego o meu voo pra casa e prego na noite aqui. Cineide, Lucas também é novo, né? É isso, também aí, ó. Josiane, mudou minha tela de novo. Gente, se eu não falei, alguém me perdoe, porque a tela muda por alguma razão que eu desconheço. Tem outra Ana Paula agora, tem a Ana Paula do Rio e tem a Ana Paula que é de Jesus. É isso? A Ana Paula também é nova na turma? É nova também? Então quem é novo aí, sejam muito bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Quem já é velho, velho na escola, gente, não velho na idade, tá? Dizem que velho é a pedra, né? Quem já é antigo... Eu não entendi o que a Carol falou. Fala aí, Carol, que eu não entendi. Desmuta aí. Desmuta. Eu sou os dois. É nada. Tá jovenzinho aí. Você é a vovó mais jovem do Brasil. Vamos lá então, gente. Vamos pra aula. Hoje a aula é muito legal. A apostila eu já coloquei no chat pra vocês aqui, o PDF. Mas vai estar também depois dessa aula lá na plataforma, conforme a Meg explicou antes. Eu preciso só verificar se tá tudo gravando certinho, tá tudo aqui, porque de vez em quando eu dou uns mole e acabo não gravando a aula, e aí já era, tem que gravar tudo no dia seguinte. Então vamos lá, deixa eu fixar minha tela. Não vou fixar minha tela não, vou deixar minha tela aberta. Nós vamos falar hoje sobre... Primeiro nós começamos o nosso terceiro módulo da Escola Avançada de Libertadores, Formação Avançada em Estabilização de Ambientes. Eu confesso a vocês que é a matéria que eu mais gosto de todas. E é uma matéria que eu tenho uma certa paternidade, porque você não vai encontrar ninguém ensinando sobre isso, sobre esse tema, como eu ensino. Não entendam como arrogância isso. É só porque realmente nós temos uma conotação de criar esses conteúdos. Então, dentro da nossa escola de formação avançada em Libertadores, a gente acaba fazendo isso, né? Criando novos conteúdos. E essa primeira aula vai falar especificamente sobre os 3 reinos espirituais. Quem foi meu aluno na matéria passada, né? Para quem está assistindo gravado ou para quem é aluno novo aqui, a primeira matéria, o primeiro módulo é formação avançada em libertação, o segundo é formação avançada em mapeamento espiritual. Esse é o terceiro, que é a formação avançada em estabilização de ambientes. Quem fez o mapeamento espiritual, nós falamos bastante sobre alguns temas que nós falaremos hoje, tá? Mas hoje nós vamos fazer uma conceituação do tema e uma contextualização da temática desse tema. Ou seja, o que significa ambiente espiritual e onde isso atua na nossa vida. Então isso é muito importante para vocês lembrarem, ok?
E sobre os 3 reinos espirituais, principalmente sobre isso aqui, nós falamos um pouquinho na matéria passada. Quem é aluno novo e não se inscreveu na formação avançada em mapeamento espiritual e na formação avançada em libertação, é importante que você se inscreva, porque só vai receber o diploma unificado dos 9 módulos quem, de fato, cursar os 9 módulos. Quem cursar só esse módulo, por exemplo, ganha o certificado deste módulo, mas quem cursar os 9 ganha um diploma que vai ser enviado pelos correios para residentes no Brasil. Quem é aluno e reside em outro país, nós já explicamos nos outros módulos, você vai dar o endereço de algum parente seu que mora no Brasil, nós enviaremos o diploma para o seu parente e aí ele vai de alguma maneira enviar para você, tá bom? Então vamos lá, a primeira tela de hoje, a aula é uma aula, não é uma aula de 3 horas, é uma aula um pouco mais curta e talvez alcance as 3 horas, eu não sei, mas enfim, a ideia é que não seja muito cansativa. Conceito de reinos espirituais. Então nós precisamos pensar, quando nós vamos falar nesse tema, reino espiritual, o que de fato vem a ser esse reino, tá? Então nós estamos falando sobre 3 reinos. Nós temos, todo reino ele vai ter as mesmas formatações, independente se é um reino que tem uma monarquia absolutista, que tem uma autocracia, ou um reino que tem uma monarquia ilustrativa e tem um parlamento que domina a política, que governa a política. Independente do tipo de reino, nós vamos ter sempre esses pontos que são importantes para nós. Primeiro deles, todo reino tem seu governante. Em tese, um rei, por isso se chama um reino. Uma coisa importante, até interessante para todos nós, é que o Brasil, ele não era um reino, tá? O Brasil não teria um rei. Portugal tinha um rei, tá? Que era Dom João VI na época que o Brasil foi descoberto. O Brasil, ele era um império, então ele teria um imperador. Dom Pedro I e Dom Pedro II seriam imperadores do Brasil, tá? Porque a dimensão continental do Brasil dava proporcionalidade de um império e não de um reino. Para vocês entenderem como funciona isso. Então, os reinos, eles têm as suas fronteiras muito bem definidas, tem o seu governante muito bem definido, seu exército, seus súditos, tá? Então, isso é um reino. Todo reino tem suas próprias leis. E essas leis são conflitantes com a lei de outro reino. Então, vamos pegar um exemplo de hoje. O pastor Elton, que é meu aluno do CETIB nível 1, CETIB nível 2, Escola Avançada de Libertadores. Pastor Elton, eu vou te falar, hein? Pastor Elton já se confunde com a minha história já, né, Pastor Elton? Vamos imaginar que o Pastor Elton, homem de Deus, pastor, estudioso, teólogo, casado, tem filho, tem tudo. Aí, de repente, ele vai morar como missionário num país árabe. Lá é um reino muçulmano. Mas, de alguma forma, os muçulmanos aceitam ele lá estabelecer uma igreja. Só que a lei desse país permite que o pastor Elton tenha 2, 3, 4 esposas. Tá entendendo? A lei lá é diferente da lei daqui. Não significa que ele precise chegar lá e casar com mais 2, 3 mulheres. Tá? Mas, caso ele quisesse, pela lei daquele reino, ele estaria pecando na lei de Cristo. É óbvio, nós não estamos falando aqui de pecado, porque diante da palavra de Deus, a poligamia é pecado. O Novo Testamento nos ensina que um homem é marido de uma só mulher. Mas, pelas leis humanas, ele poderia casar com 3, 4 mulheres, quantas ele pudesse sustentar, lá naquele país, naquele reinado. Aí vamos supor que ele se empolga e casa com mais 3 mulheres. Aí o pastor Elton vem, tem 4 esposas, pastor. Imagina, eu não sei o senhor, mas para eu aguentar uma é um sacrifício. Aguentar que eu digo aqui, ó, aguentar no sustento. Aí, vamos lá, ficou rico, milionário, tem 4 mulheres lá. Acabou o tempo da missão do pastor Elton, ele tem que voltar pro Brasil. Só que a lei brasileira não permite a poligamia. Como é que ele vai trazer as 4 esposas para cá? Então você percebe que cada reino tem suas próprias leis e elas são conflitantes entre si. Então, quando eu pertencia ao reino das trevas, eu seguia as leis do reino das trevas. Quando eu me converti ao cristianismo e passei para o reino da luz, a lei do reino das trevas é completa e totalmente conflitante com a lei do reino da luz. E aí vai até uma ressalva, irmãos, assim, a título de crítica, que tem muito crente que se converte, mas ainda segue algumas leis lá do reino que ele vivia.
Eu tenho um irmão aqui em Chapecó que não come carne na Sexta-feira Santa. Essa lei era do reino do catolicismo. Não é? Vocês entendem isso? Não é? Nós não somos mais súditos desse Papa. Não estamos mais debaixo da égide dele, da lei dele. Então tudo bem comer uma chuleta, no sul aqui é chuleta, não sei onde é que vocês moram, como é que chama? Um bife aí na Sexta-feira Santa. Tudo bem comer, não é pecado. Mas alguns ainda têm aquilo. Eu tive uma crente da minha igreja que ela estava crente há 1 ano. Depois de 1 ano nós batizamos ela. 1 ano, discipulado, classe dos catecúmenos. Quem é tradicional vai lembrar dos catecúmenos, né? Dos batizandos. 1 ano, batizamos ela. Depois nós batizamos ela fez um almoço para nós, muito gostoso, no domingo. Eu vivia indo na casa deles comer, e o marido dela, o irmão Nelson, fazia churrasco e tal, nós íamos lá almoçar. E ela fez um almoço muito gostoso, e eu fui, daí por algum motivo eu entrei no quarto deles. Eu acho que o banheiro da casa estava ocupado, eu precisava usar o banheiro, e ela falou, não, pastor, usa o banheiro do quarto. Eu entrei no quarto, e por algum motivo que o Espírito Santo há de nos revelar na glória, a porta do guarda-roupa estava aberta, do guarda-roupa dela. E eu passei na curvinha do quarto para entrar no banheiro e olhei o guarda-roupa. Gente, eu não sou enxerido, tá? Por favor, quando eu for na casa de vocês tomar um café, fiquem tranquilos, eu não vou futricar em nada. Mas, gente, eu passei e vi, e tinha uma santa dentro do guarda-roupa da irmã. Uma santa do tamanho do Nelson Ned, tipo 1,48 m assim de altura. Aí me amoleceu as pernas. Eu tinha acabado de batizar a irmã. Eu batizei a irmã de manhã, de tarde eu vi a santa. Aí eu chamei ela e falei, irmã de Deus, o que é essa santa, irmã? Dela, tadinha, encheu os olhos de lágrimas e disse, não, pastor, eu guardei dentro do guarda-roupa porque eu não acredito mais nos ídolos. Eu me converti e eu não acredito mais nos ídolos. Só o meu Senhor Jesus Cristo é meu Deus. Eu falei, então por que só não se livrou disso aí, irmã? Isso aí é gesso, isso aí dá pra quebrar e jogar fora. Dela, eu até pensei, pastor, mas daí eu fiquei pensando, se eu quebrar essa imagem, e a santinha ficar triste comigo? Olha a mentalidade, tá entendendo? Ela já não acreditava, mas ela ainda achava que a santa ia ficar triste com ela. Não tem como você estar num reino cujas leis são bem estabelecidas, como o reino de Cristo, e ainda ser dominado pelas leis do reino que outrora você vivia. Então aqui já serve, isso aqui dava uma mensagem, hein, gente? Anotem aí os pregadores, as pregadoras, anotem, preguem na igreja de vocês isso, preguem isso. Vocês estão no reino de Cristo, esquece as leis do reino do catolicismo, esquece as leis do reino da Umbanda. Tem cara que se converteu da macumba, vai tomar uma Coca-Cola e joga um pouquinho no chão ainda, porque está acostumado a fazer a libação, jogar a cachaça para o santo. Existia no Velho Testamento sacrifício de libação, era usado com óleo ou com caldo de vegetais, mas isso é usado na macumba, libação. O cara ainda, entendeu? Ainda bate na madeira, ainda joga o sal para trás do ombro, ainda não passa por baixo de escada, ainda vive uma lei do outro reino. Então, cada reino tem as suas leis. E os reinos espirituais têm as suas leis muito próprias e muito bem definidas, ok? E o terceiro ponto que todos os reinos têm, todo reino tem seu idioma, a sua fala, a sua língua, o processo linguístico, tá? É muito definido também, e seus sistemas sociais. Vamos pegar, quando a gente fala de idioma, as línguas estranhas como exemplo. Nós oramos em línguas estranhas, nós, os crentes conversos, batizados com o Espírito Santo e que buscaram com zelo o dom de variedade de línguas. Há uma dificuldade em alguns entender isso. Não é o objetivo dessa aula, mas de forma simples e rápida eu vou explicar para vocês. Tem 4 tipos de línguas na igreja, tá bom? Uma delas não faz parte dos dons e as outras 3 fazem parte, porém uma com uma ressalva. Então vamos lá. 4 tipos de línguas. Então quando a pessoa é batizado com o Espírito Santo, ele fala em línguas porque é uma evidência do Espírito Santo. Mas essa língua ela não vai se replicar, ela vai ser repetida conscientemente, mas ela não vai voltar do mundo espiritual para a fala da pessoa. Então, se a pessoa não buscou o dom de variedade de línguas, ele corre o risco de ficar repetindo sempre a mesma frase em língua estranha. E aí você vê comumente pregadores que pregam e no meio das suas mensagens repetem a mesma frase em língua estranha, a mesma frase,
Tipo, labachurinai, labachurinai, labachurinai. Aí tá pregando, labachurinai. Então é sempre a mesma frase. Então isso mostra que ele não tem o dom de variedade de línguas, ele só está repetindo conscientemente a evidência do Espírito Santo quando foi batizado. Esse é o primeiro. O segundo é a poliglossolalia. O que é poliglossolalia? É quando você começa a falar uma língua humana, que você nunca estudou. Então, por exemplo, eu falo alguns idiomas, mas um deles eu não falo. Russo. Russo eu não sei falar. Aí eu tô lá orando e eu começo a orar em línguas. Na minha mente eu tô orando nas línguas espirituais, línguas dos anjos, como diz o apóstolo Paulo. Mas passa um russo e ele para e fala assim, rapaz, você fala russo? Não, eu tô orando em línguas. Não, você orou em russo, fluentemente, eu entendi tudo que você falou. Então, isso é poliglossolalia. Esse fenômeno é o que aconteceu em Atos, quando os apóstolos começaram a orar, e mais de 10 nacionalidades, mais de 20 nacionalidades, cada um entendeu na sua própria língua materna. Tá? Então isso é a poliglossolalia. Tá? Poli de muito, glosso de falar, e lalia vem de lália, língua. Tá? Por exemplo, o Cebolinha da Turma da Mônica troca o R pelo L, ele tem dislalia, ele não consegue acertar uma letra, uma palavra, dislalia. Agora, poliglossolalia é a maneira de você falar muitas línguas, tá? Glosso vem glossário, dicionário, lembram? Glosso. Palavras, conjunto de palavras. Então você pode falar muitas palavras em muitas línguas, línguas humanas. E o terceiro ponto é as línguas dos anjos, que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Então, essa é a língua estranha que nós falamos. Ah, o irmão ora em línguas. Normalmente, quando nós perguntamos se o irmão ora em línguas, é essa língua estranha, né? É o labachurinai, tá? Então, essa língua estranha é a língua que normalmente nós oramos na igreja quando estamos em uma conexão gerada pelo batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo gera conexão, ok? Pode ser interpretada por alguém que tenha o dom de interpretação das línguas, ou não. Caso seja interpretada, edifica a igreja como profecia. Caso não seja interpretada, edifica somente aquele que ora. Qual que é esses são os três, tá? Os três tipos de dons de língua. Qual que é o quarto? O quarto é quando a pessoa inventa. Esse não faz parte do Espírito Santo. Então tem muita gente orando línguas que eles inventaram. Pegando frases, você ouve uma frase de um irmão, ouve outra frase de outro irmão, ouve outra frase, teu cérebro faz uma mistureba e cria suas próprias línguas. Eu estimo que mais de 60%, 70% das pessoas que oram em línguas nas igrejas nos dias de hoje, oram em línguas que o cérebro delas criaram, os cérebros delas criaram, e não são dons ou frutos de dons espirituais, tá? São coisas, conexões sociais. Por que eu tô falando isso? Porque como todo reino tem o seu idioma, da mesma forma que os anjos falam numa língua espiritual, ao ponto do apóstolo Paulo dizer em 1 Coríntios, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, nós temos uma língua espiritual que nós falamos e os demônios também têm, tá? Então demônios falam em língua estranha, ok? A Yavne tá com orelhinhas de gato? Ou é impressão minha? Jesus de Nazaré. Que bom que a Yavne tem esse gosto peculiar. É o fone de ouvido que tem orelhinhas, é isso? É uma tiara, é o fone? Meu Deus do céu. Tá bom, quem tá assistindo gravado não viu, tá? Tem coisas que só quem assiste ao vivo recebe, né? Percebe. São os bônus de vocês assistirem ao vivo. Então, quem tá assistindo essa aula gravado, vou fazer um apelo. Esforce-se para poder assistir na próxima quinta, ao vivo, se está dentro do prazo, né? De repente está assistindo isso um outro ano, para poder interagir com os irmãos, que é muito gostoso essa interação. Então vamos lá. Então nós falamos em línguas, os anjos obviamente falam em línguas espirituais e os demônios também. E aí que está o negócio. Tem gente que é enganado por demônios pelo simples fato de ouvir uma pessoa orando em línguas e achar que aquilo ali é língua de anjos. Ou é o orar em línguas que nós conhecemos, tá? Quem tem sensibilidade espiritual aguçada, quem tem o dom de discernimento de espíritos, quando ouve alguém orar em língua estranha na igreja, e não é uma língua espiritual vinda do Espírito Santo, e não é uma língua inventada, é uma língua de demônios, a pessoa sente na hora, tá? Não bate. Sabe quando não bate? Quando você sente um negócio... Eu vou contar uma experiência para vocês.
mas não em tom de olha, eu tenho os dons, eu sou super poderoso. Só para vocês entenderem. No início do meu ministério, eu estava no Rio de Janeiro, numa igreja, e tinha uma senhora que era a profeta da igreja. E ela vivia dançando no meio da igreja, uma senhora de idade, assim, não era uma idosa, mas já era uma mulher, bota aí 50 anos. E ela dançava na igreja, assim, e ela orava em línguas, e todo mundo respeitava aquela mulher como a profeta da igreja. E eu fui no culto, eu fui pregar 2 cultos no final de semana, e eu achei estranho, sabe? Não batia com a minha sensibilidade espiritual, com o dom de discernimento de espíritos que Deus me proporcionou, me emprestou. Não batia, eu não conseguia sentir que aquilo era de Deus, mas eu não podia falar nada, afinal de contas eu era um menino de 20 e poucos anos de idade, não tinha experiência, bagagem, só tinha um dom. E às vezes você tem um dom extraordinário, mas isso não te apresenta para as igrejas, isso não valida quem você é. Então eu fiquei quietinho. E aí, essa mulher ficava, aí no meio da mensagem ela ficava dançando igual uma bailarina, uma senhora de proporção grande, dançando na frente do altar, atrapalhando, tirando a atenção do povo. É ruim quando eu não sei vocês, irmãos, por favor, não me critiquem ou não me julguem mal. Mas se eu vou na igreja para ouvir a palavra de Deus, na hora da palavra o que eu quero é ouvir a palavra. Eu quero prestar atenção no que o pregador está falando, porque Deus vai falar através da boca daquele homem ou daquela mulher. Aí fica uma pessoa dançando entre eu e o pregador, tipo, vocês entendem que é chato isso? Né? Fica aquele negócio, não sei, o que vocês acham? André, o que você acha, André? Não é ruim? Você vai para a igreja, não é? Aí, tipo, poxa, enfim. Aí aquilo me incomodou demais no sábado. Aí no domingo a mulher não veio dançar de novo, na minha frente, ali eu pregando e a mulher dançando. Aí eu chamei um diácono no canto assim e perguntei, o que é isso aí que eu não tô entendendo? E ele falou, é o Espírito Santo. Não mexe que é o Espírito Santo. A hora que ela parar de dançar, você continua a pregar. Aí veio o Espírito Santo em mim e disse, não sou eu. Não sou eu coisa nenhuma, pode repreender. Como eu não tinha nada a perder, também não tinha nada a ganhar, novo, início de ministério, ninguém sabia quem eu era. Não que eu precisasse que alguém soubesse, mas entendeu? Tipo, se eu fizesse alguma coisa ali, certo ou errado, ia morrer ali mesmo. Eu peguei o microfone e falei, irmãos, quantos acreditam que essa senhora está cheia do Espírito Santo? Todo mundo. Então vamos fazer um teste. Se é o Espírito Santo, é Deus. Então, quem sou eu para ir contra Deus? Se não é o Espírito Santo, é o diabo. E o povo já botou assim, uma pulga atrás da orelha. Eu falei, demônio que está nessa mulher, te repreendo agora em nome de Jesus, cai por terra agora. A mulher, pã, caiu no chão apagada. E era a profeta da igreja, orando em línguas. Nunca alguém teve, não sei se coragem, ousadia ou simancol, em perceber que era o demônio. Por que nunca teve isso? Porque a mulher orava em línguas. E na mente de um cristão desinformado, qualquer um que ora em línguas é de Deus. Sobe um pregador no altar, adúltero, cheira cocaína, bebe uísque. Mas o fato dele pregar, irmãos, dá a Bíblia na mão de um político corrupto, ele prega nessa época de eleição. Ele prega. Entendeu? Então, assim, o fato do cara pregar com línguas estranhas, tem gente que chega ao absurdo de dizer, nossa, que bênção, né? Olha, foi bênção. Só porque ele falou língua estranha é bênção? Nunca confundam dom, talento, habilidade com vida com Deus. Bênção, você determina se a pessoa tem vida com Deus. Eu posso ter dons, talentos, habilidades e ser um podre espiritual. E eu vou lá no altar, convenço todo mundo, prego bem, porque tenho eloquência, porque conheço o texto bíblico, porque tenho umas histórias engraçadas, porque oro em línguas que eu inventei ou que o demônio está me dando, e eu vou convencer a igreja. Eu vou enganar. Mas bênção não. Só sabe quem é bênção, quem tem vida com Deus e quem come 1 quilo de sal com a pessoa. Sabe o cara como ele é dentro de casa, com a esposa, com os filhos. Aí você sabe se a pessoa é bênção ou não. Então cuidado, porque todo reino tem o seu idioma e seus sistemas sociais. E às vezes você está interagindo com o reino das trevas, achando que está interagindo com o reino de Deus. Ok? Isso é só a introdução, irmão. Vocês vão ver que essa matéria é incrível. Tá? Aliás, é o começo da introdução. É a introdução da introdução. Ok? E os seus sistemas sociais? O que são sistemas sociais? Vamos imaginar de uma forma bem simples, que você está no seu prédio, no seu condomínio, instalaram um grupo do WhatsApp
Quantos moram em condomínio e tem grupo do WhatsApp no condomínio? Quantos aí? Ó, é o inferno, tá? Então, o inferno vai ser assim. Como é que vai ser o inferno? O inferno vai ser um condomínio com um grupo de WhatsApp que todo mundo pode falar o que quer. Tá? Esse é o inferno. Satanás mora nos grupos. Satanás mora nos grupos do WhatsApp dos condomínios, gente. É verdade. Ô, Robson, o que você acha? Verdade, né? Rapaz, é o diabo, gente. Eu ainda moro num prédio abençoado, só tem 6 apartamentos, que cada andar tem 2 apartamentos e o prédio tem 3 andares. Então aqui tá tranquilo, aqui tá dominado. Mas meu irmão mora num prédio que tem 500 apartamentos. Então, assim, aquilo ali, sabe, tá todos aí, tá Satanás, tá Beelzebub, tá o Tranca-Rua, Chucaveira, Pombagira mora no 3º andar, mora todo mundo ali. Então, isso é um sistema social terrível. Terrível, terrível. Só que a gente precisa conviver com isso. E a gente precisa aprender a conviver com sistemas sociais, né? Então, eu às vezes tenho vontade de escrever umas coisas no grupo, mas não posso. Porque eu tenho que lembrar que eu também faço parte desse sistema social. Se eu reclamo que meu vizinho está fazendo barulho, amanhã quem vai fazer barulho sou eu. E ele vai ter o direito de reclamar também, né? E talvez não na mesma proporção, mas quem sabe uma maguinha, né? Tipo, pô, o cara reclamou, então agora ele vai ver só. Então a gente tem que equalizar sistemas, tá? Equalizar sistemas. No trânsito, qual que é a minha vontade no trânsito? Vou confessar um pecado. Minha vontade é comprar um Jeep, daqueles bem pesados, fazer um seguro contra terceiros bem caro e passar por cima de todo mundo no trânsito. É a minha vontade, mas não posso fazer isso, gente. Porque tem um sistema social que eu tenho que parar. Ah, mas o cara parou em fila dupla, ele tá trancando o trânsito. Eu sei, mas vou fazer o quê? Eu passar por cima do cara? Eu tenho que ter paciência, calma, parar atrás dele. E se eu me irritar com ele? Ele não vai nem dar bola pra mim, quem vai ficar irritado sou eu. Eu vou aumentar meu nível de cortisol, eu vou ter problemas, posso gerar até câncer no futuro. Não, melhor não, vamos ficar quieto. Então, sistemas sociais. Todo reino espiritual tem seus sistemas sociais. Tá? Então, no reino de Deus, os anjos, eles têm sistemas sociais incríveis. Você vai pegar, por exemplo, Apocalipse, nos primeiros capítulos do Apocalipse é incrível. Capítulo 1, capítulo 2 é incrível. Tá? João, quando vê Jesus, ele pega e cai no chão como morto. E Jesus deixa ele quieto ali. Daqui a pouco ele levanta. Agora, lá no Velho Testamento, em Juízes, quando um anjo aparece para Gideão, Gideão vai lá e se prostra e o anjo fala, pera, se levanta, eu sou conservo teu. Tem situações muito distintas. Quando é um anjo, ele fala, não me adora não, rapaz, tem que adorar a Deus, eu sou teu conservo. Quando é Deus, ele fala, pode adorar. Quando o anjo não conseguiu vencer uma batalha lá em Daniel, capítulo 9, o anjo Gabriel não conseguiu, ele clamou para o arcanjo Miguel. 21 dias depois, o arcanjo Miguel veio e ajudou ele a vencer a batalha. E ele foi e contou para Daniel tudo isso. Ou seja, sistemas sociais. Um arcanjo tem mais poder que um anjo. Esse anjo teve que chamar o arcanjo, porque o arcanjo tinha uma espada desembainhada, blá. Sistemas sociais. No inferno a mesma coisa. Tem príncipes, tem subpríncipes, tem tronos, domínios, potestades. Tá? Então tem sistemas sociais. Como nós temos nos dias de hoje. O sistema social no reino de Deus é muito organizado e hierarquicamente definido e todos respeitam todas as escalas. No reino das trevas é muito hierárquico e radicalmente definido e demônios, um respeita o território do outro. Agora, no reino nosso, no reino dos céus onde nós moramos, é desorganizado, ninguém respeita ninguém, entendeu? Eu sou de uma época que, Deus o livre, pastor é pastor. Gente, nós honrávamos pastor. Eu ia no mercado, comprava uma galinha, eu pensava, vou levar uma galinha pro meu pastor. Eu ia comer um sorvete, eu pensava, meu Deus, se meu pastor comer um sorvete, eu vou levar um sorvete pro meu pastor. Era assim. Hoje em dia, eu chego na igreja, o nego bate nas minhas costas e fala assim, e aí, Carlão? Entendeu? É desse jeito. O malandro chega lá e fala, e aí, meu velho? Adolescente. Meu nome é Carlo. Eu não tenho problema que ninguém me chame pelo meu nome. Tá tudo certo. Mas adolescente não chama, oi, pastor Carlos. Adolescente fala, e aí, Carlos, tudo bem? Adolescente, moleque de 14 anos. Então, o reino que nós vivemos, os sistemas sociais da igreja são falidos. Tá? Num outro extremo, os apóstolos, os bispos, os superpastores, eles escravizam as ovelhas. Eles são semideuses. Você tem que dar a primícia pro cara. Você tem que trabalhar 30 dias, mas um dia do seu trabalho. Tá? Se alguém tá aí no G12, R12, M12, V12, me perdoe, é só minha visão sobre isso, tá?
porque não tem um respaldo bíblico. Se houvesse respaldo bíblico, eu não falaria, podem ter certeza disso. Mas quando não há, eu preciso, como um arauto de Deus, falar. O cara trabalha 30 dias, um dia tem que dar pro líder dele, pro pastor dele. Isso aí é uma coisa que é um sistema terrível, terrível, tá? Por favor, não caiam nunca nisso. Sistema de pirâmide isso, né? Você vai criando uma pirâmide, o que tá lá em cima ganha de todo mundo, então ele ganha mais do que quem tá lá embaixo. Quem tá lá embaixo que só dá e não ganha nada, quer ser um líder um dia para começar a ganhar também. O que é isso? Sistema de pirâmide, tá na cara. Então, mas por que gerou isso? Porque o reino que nós vivemos é desorganizado, o nosso sistema social é desorganizado. Então nós precisamos atentar para isso, tá? Eu tenho uma mentoria de inteligência espiritual justamente para abrir a mente. Mentoria serve para abrir a mente de pessoas que precisam ter inteligência espiritual. Ver quando quando passou do limite. Peraí, pastor, até aqui o senhor é pastor, eu quero te honrar plena e completamente. Mas daqui para frente o senhor passou do limite. Então, se eu tiver inteligência suficiente para saber os limites, como que eu vou saber se eu entrei ilegalmente nos Estados Unidos ou não? Quando eu sei onde é que é a fronteira. Se eu estiver andando lá no Canadá e passei numa fazenda que é fronteira com os Estados Unidos e não me atentei, de repente entrei nos Estados Unidos, a polícia vem e me prende, para eles não adianta eu falar, não, mas eu não vi, né, que era a fronteira, era aquele poste ali. Não, mas eu não vi o poste, estava coberto de neve. Bom, azar o seu, a fronteira é ali. Então como é que eu sei quando eu avanço uma fronteira? Quando eu conheço os sistemas sociais. E os sistemas sociais incluem fronteiras, delimitações, conexões interpessoais, o network das pessoas, enfim, tá? Então, todo reino tem isso. Vamos lá. Os reinos espirituais possuem uma organização muito semelhante, tá bom? Eu peguei aqui 3 textos de Mateus, eu vou virar minha tela para vocês... Vamos para cá. Para vocês verem esses textos que são realmente muito legais. Opa, não, essa não. Bíblia. Aqui. Vamos lá então. Deixa eu mudar primeiro para Mateus. Mateus 4, verso 17, ok? Então, o que há em Mateus 4, verso 17? Tá aqui, ó. Foi o batismo de Jesus. Jesus saiu do Rio Jordão e ele começa o ministério messiânico. Uma coisa muito legal, fique até pontuado para os estudantes de teologia de plantão, que a dispensação da lei para a dispensação da graça, para quem estuda ou estudou teologia dispensacionalista, ela se funde entre o ano 5 e o ano 33 depois de Cristo, tá? Então, assim, a lei e os profetas terminam em João Batista, ok? Só que então, em tese, a dispensação da lei, ela termina em João Batista. Mas de João Batista, ou do batismo de Jesus no Jordão, até a cruz do Calvário, não há autoridade no nome de Jesus, embora alguns dos 70 voltaram dizendo, Senhor, até os demônios submetem a nós em teu nome. Então é óbvio que eles já estavam operando libertação em nome de Jesus. Porém, não era todos. Aqueles 70 foram enviados por Cristo, ou seja, foram selecionados por Cristo na missão dos 70, os 12 também foram selecionados e foram enviados por Cristo. Então eles tinham aquela normativa de Mateus capítulo 10, quando Jesus disse, eu vos dou poder e autoridade para expulsar demônios e curar toda sorte de doenças e enfermidades. Então eles tinham essa palavra normativa de Cristo. Então qualquer outra pessoa que não tivesse essa palavra não teria autoridade em nome dele. Mas depois da cruz do Calvário, todos aqueles que olharam para a cruz e que entenderam que Jesus Cristo era o Senhor, passaram a ter a mesma autoridade que os discípulos, tanto os 12 quanto os 70, tiveram no mundo espiritual. Então, para os estudantes de teologia, a dispensação, a junção, ou seja, a parte que termina a dispensação da lei e começa a dispensação da graça, ela é interlúdica nesse prazo do século V ao século 33, do ano V ao ano 33º, do primeiro século, e é ali onde salvação e libertação são bem sensíveis, tá? Como que eles eram salvos, ainda estavam no preceito da lei, ou já eram salvos pela graça, como que os demônios eram expulsos, apenas os que foram designados por Cristo, ou qualquer um poderia. Então, é um conceito muito legal que nós vamos estudar na Escola Avançada de Libertadores, no módulo 6 ou 7,
que é teologia da batalha espiritual, tá bom? Então vocês vão ter uma aula, um módulo só de teologia focada nessas questões de batalha espiritual. Bom, capítulo 4 de Mateus, verso 17, diz assim: Jesus sai do batismo, daí em diante Jesus começou a pregar. Então, daí em diante, depois do batismo, e começou a dizer: arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Então, Cristo está dizendo reino dos céus. Anotem isso, porque é muito interessante. É o início do ministério messiânico, é o início do ministério profético de Jesus, o ministério dele como pregador, tá bom? Depois, em Mateus 10, versículo 7, ele está comissionando os seus discípulos, os 12 famosos 12 apóstolos, e ele dá uma ordem, uma comissão a esses 12 apóstolos, dizendo: pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Por que isso? Por que a mesma coisa? Por que Mateus disse que depois que Jesus foi batizado, ele saiu dizendo: arrependei-vos porque é próximo o reino dos céus? E agora o próprio Cristo diz para os seus apóstolos, seus discípulos: preguem que está próximo o reino dos céus. Porque a grande comissão é um espelho do caráter ministerial de Cristo. Ou seja, se a partir do momento que eu sou um cristão, então eu tenho que ser parecido com Cristo, o que Cristo fez, eu também devo fazer. O próprio Cristo disse que coisas maiores no nome dele nós ainda faríamos. Então a comissão apostólica para os discípulos ou para os apóstolos tem que ser a mesma que Cristo recebeu do Pai. Até aqui está muito tranquilo. Então, nesse caso, é dito reino dos céus. Vocês já vão entender, porque nós vamos falar especificamente sobre os 3 reinos. Agora, no livro de Mateus ainda, no verso 12, no capítulo 12, verso 28, quando os fariseus eles começam a questionar a Cristo sobre por que ou por quem ele expulsava demônios, e aí uns falavam que ele expulsava demônios por Beelzebu. Então Jesus dá uma paulada e ele fala: como é que eu vou expulsar Beelzebu por Beelzebu? Vocês não conseguem nem me criticar direito. Vocês têm que me criticar direito, então. Como é que eu vou expulsar Beelzebu? Expulsa Beelzebu? Foi mais ou menos isso que Jesus falou. E aí ele diz assim no verso 28: se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Então aqui Jesus agora, ele está declarando determinantemente que o reino de Deus é o reino que está sobre todos os reinos. Então nós estamos falando de reino das trevas, porque era Beelzebu o tema da conversa, né? Então era um demônio. Nós estamos falando do reino dos céus, que era as pessoas possuídas pelos demônios. Vocês já vão entender melhor isso, calma, que é nessa aula ainda. E aí Jesus conclama o reino de Deus, que é a parte superior dos 3 reinos, é o reino de Deus. Vamos lá para os nossos slides, ok? Então nós temos 2 reinos que são transcendentes. Lembra dessa imagem que estava quem estudou na formação avançada em mapeamento espiritual? Essa imagem vem de lá. Nós temos 2 reinos que são transcendentes. Deixa eu colocar na tela para vocês ficam ouvindo a minha voz. O mundo invisível é formado por 2 reinos que transcendem o entendimento humano e que estão em uma esfera soberana à nossa. Queridos, olha só. Na última aula do mapeamento espiritual, quando a gente falou sobre memória espiritual, foi algo assim bem complexo. Muitos irmãos tiveram dúvidas, porque é um tema novo para muita gente. É confuso, porque ele se confunde com uma audição hereditária. Embora eu ache que é bem distinto, bem fácil de entender, tanto que tem uma tela lá, quem fez mapeamento espiritual, lembra? Que tinha 2 quadradinhos assim, né? Uma mão segurando 2 quadradinhos, um azul e um vermelho, memória espiritual, maldição hereditária. As diferenças básicas, né? É bem fácil de entender. Mas para alguns alunos, foi bem difícil, tá? Foi bem difícil. Então, assim, entender reinos espirituais é difícil também. Mas nós vamos falar sobre isso ao longo dos 9 módulos. Então vai chegar um momento que vai ser natural para todo mundo a compreensão. Então não se desesperem, não se descabelem. Eu não vou arrancar os meus cabelos, tá? Nem vocês. Não se descabelem, que vocês vão entender. Mas eu vou dar uma dica para vocês, igual um professor de matemática daria. Como vocês vão entender equações de 2º grau, equações quadráticas, tá? Se vocês não forem bons em equações de 1º grau e em matemática básica.
Não tem como, tá? Pega um cara que fez supletivo, que fez um Enem para poder subir pro ensino médio, sei lá como é que funciona isso. Ou fez um Enem para ir para faculdade, cancelou o ensino médio na nota do Enem. O Brasil tem essas loucuras que eu não consigo entender nunca. Não sei de onde que eles tiram isso. Como é que você faz uma prova e pronto, anulou primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, aí vai para a faculdade, chega um completo ignorante, não conhece nada de nada na faculdade. Aí, esse é o nosso nível de ensino no Brasil, mas me perdoe, é só minha opinião. Aí o cara vai fazer equações quadráticas, né? Vai fazer o teorema de Laplace. Mas o cara não sabe matemática básica, ele nunca fez equações de primeiro grau, não fez regrinha de 3. Então não tem como. Então como é que eu falo para vocês? A gente vai entender coisas profundas, mas vocês têm que focar nas básicas, tá? O que é reino espiritual? E essa aula de hoje é a básica para vocês ficarem ninjas nisso. Então, prestem muita atenção e façam suas perguntas pertinentes ao tema, tá bom? Carlos Cunha tá fazendo pergunta no chat. Desculpe, não consegui escrever. Posso repetir a aula ou não? Repetir a aula? Não, pastor, é que ele entrou agora, ele é lá de Portugal, e aí eu tava mandando uma resposta para ele no privado, ele respondeu no geral. Mas ele já conseguiu, e eu expliquei para ele que amanhã ele pode ver a aula gravada. Ah, tá bom. Os nossos portugueses, os lusitanos, se ele mora em Lisboa, ele é um alfacinho. Ó, o apelido dos lisbonetas são os alfacinhos. Eles não gostam, tá? Então, desculpa, Carlos, não tô te ofendendo. É só um apelido carinhoso. Não pro Carlos, para os lisbonetas. Então, vamos lá. Então, o mundo invisível é formado por 2 reinos, tá? O mundo invisível. Aí vocês vão perguntar depois, mas não são 3 reinos? São. Mas o terceiro, que nós vamos falar, que é onde a gente habita, tem o mundo físico junto. Que é o que nós interagimos. Tá aqui um microfone, tem um computador na sua frente. Então, a gente vai dividir de forma básica, simplória, para ficar com uma matemática básica, para lá na frente a gente entrar na regrinha de 3, depois entrar nas equações de primeiro grau, depois entrar nas equações de segundo grau, equações quadráticas. E aí, entenderam? Trigonometria. Nós vamos para primeiro matemática básica, ok? Todos concordam? Então vamos lá. O mundo invisível é formado por 2... Invisível, você não vê, tá? É invisível. Por 2 reinos que transcendem o entendimento humano. O que é transcender? Ele passa daquilo que eu entendo. Ele passa daquilo que eu entendo. Então, eu não consigo entender algumas coisas. Tá? Então, isso é transcendência. E que estão em uma esfera soberana nossa. O que é soberana? Está acima de nós. Domina a nossa esfera. O reino de Deus, local da habitação. Ó, presta atenção no parêntese ali. O reino de Deus é o primeiro que eu estou falando. Que é o local de habitação, forma humana de percepção. Porque se eu falar que Deus habita no reino de Deus, eu estou tirando Deus do atributo da divindade de onipresença. Então a onipresença indica o quê? Que Deus habita em todos os lugares. Então eu não posso dizer que o reino de Deus é onde Deus mora, tá? Mas, novamente, de forma simplista, de forma básica, nós vamos usar esse termo para ficar fácil a gente entender. Onde que Deus mora? No reino de Deus, tá bom? Mas é óbvio que ele também habita em todos os lugares, porque ele é onipresente. E o reino das trevas, local de habitação dos demônios após a queda. Aí sim, local de habitação, porque eles não são onipresentes. Ok? Simples, né? Fácil. E nós temos um reino. Então, somando 2 com 1, vai dar os 3 reinos, que ele é físico / espiritual. Então, o reino dos céus, onde nós habitamos, ele é híbrido. Pois coexiste entre o ambiente físico, material e tangível, e o ambiente espiritual ao nosso redor. Então, os anjos nos cercam, tá? Nós vamos ver em Salmos, que é ao nosso redor. E os demônios cercam o nosso ambiente espiritual, que é o derredor. Então, ao nosso redor, ó, aqui no desenho que eu fiz, o planeta Terra, estamos nós lá, ok? Tá mostrando a Austrália ali. Não é a Austrália aquilo ali, né? Não é a... Não sei onde que é, mas não importa. Pode ser que seja a Austrália mesmo. Então, tá mostrando lá. Esses rabiscos vermelhos ali seria o reino das trevas. E a cúpula azul, o reino de Deus, tá bom? E lá na terra, o reino dos céus. Vai ficar um pouco mais claro agora,
quando a gente for falar um pouquinho sobre cada um. Reino de Deus é a primeira parte da criação. Deixa eu botar na tela para vocês lerem o texto. É a primeira parte da criação do Senhor. Ou seja, foi criado antes de tudo. Anterior ao inferno e ao plano material, ou seja, estrutura física, o reino material, reino mineral, vegetal e animal. Foi constituído no Kairos. Quem estudou no mapeamento espiritual sabe bem o que é o Kairos. Kairos é o ambiente espiritual, tá bom? Então, para quem é novo aqui na turma, Kairos é eternidade, a palavra grega para eternidade, tá? Então, nós vivemos no tempo cronos, cronológico, cronômetro, relógio. E os anjos, demônios, o próprio Deus vive no Kairos, na eternidade, ok? Deixa eu voltar a tela cheia para vocês. Foi constituído no Kairos e não tem início ou fim. Nele é a habitação, tá? Isso é uma visão profético-perceptivo do Senhor, conforme Isaías, Ezequiel, etc. Os profetas diziam, né? Que o Senhor habitava no alto trono, alto sublime trono, tinha um firmamento e o Senhor habitava num trono em cima do firmamento. Então isso é uma visão, uma percepção profética, tá? Então essa é uma forma de nós percebermos o mundo espiritual. Nós temos que dar nomes a essas coisas. Então quando, é o que eu explico aí os terraplanistas, né? Que se tem algum terraplanista aí me perdoe, tá? Mas eu acho que é um distúrbio esquizotípico, né? Quem acredita que a Terra é plana. Eles falam, mas Josué disse, lua fique no vale de Ajalon, sol no vale de Gibeon. E como é que Josué mandou o sol e a lua pararem? Porque na visão de Josué, o sol e a lua giravam em torno da Terra. É a visão do narrador, a visão do interlocutor. Josué não tinha nenhum conhecimento de astrofísica. Tá? Aí tem algumas pessoas que defendem, mas a Bíblia, Deus não deixaria com que isso seria ensinado errado na Bíblia. Deus deixou até o pecado de Davi aparecer na Bíblia. Deus deixou Abraão mentir que Sara era sua irmã, ela era meia irmã, né? Mas para não morrer. Deus deixou tanta coisa, porque o caráter de Deus na palavra dele não era mascarar que o homem é um ser perfeito, inerrante e bonitinho. Não, Deus mostrou os erros das pessoas mesmo, inclusive erros científicos, tá? Então tá tudo certo ter erros científicos no texto bíblico, tá tudo certo. Isso não vai mudar quem é Deus. Só demonstra que o homem daquela época não tinha o conhecimento científico, astrofísico que nós temos hoje. E nós não temos o conhecimento que as nossas futuras gerações terão. Então isso é óbvio, tá bom? Isso faz parte do conhecimento avançado, tecnológico, científico, que cada geração vai tendo. Vocês pensem que hoje você aperta um botão e você ferve um leite, né? Mas o homem das cavernas teve que dominar o fogo. Caiu um raio, queimou uma árvore, eles viram aquilo ali, o fogo, nossa, e agora? Aí mantiveram aquele fogo aceso, o dia que aquele fogo apagou, eles tiveram que inventar um jeito, tentar pegar pedras, fazer lascas, pegar pauzinho, eles tiveram que dominar o fogo. Então, quer dizer, a tecnologia, né? Por que é tecnologia? Tecnologos, né? É o estudo das técnicas. Então, quando o homem desenvolveu uma tecnologia para fazer fogo, com 2 gravetos em fricção, era a tecnologia máxima da época, era aquele cara todo peludo, cabeludo, o homem das cavernas, fazia pinturas rupestres em cavernas, aquele cara sabia fazer fogo. Ele era o Bill Gates da época dele. Hoje é ridículo eu chegar para vocês e falar, eu sou um cara tecnológico, quer ver o que eu sei fazer? Sei fazer fogo. Vocês vão dar risada na minha cara. Mas em alguma história, em algum momento lá na pré-história, o cara que sabia fazer isso era o cara. Hoje, o Elon Musk, o dono da Tesla, da SpaceX, está mandando foguete para Marte, tem carro que anda sozinho. Ele é o cara da tecnologia, né? Ele é o Tony Stark, o Homem de Ferro da vida real. E amanhã vai ter um outro cara melhor que ele. Então, assim que acontece. Então, Josué não era o cara da época dele. Ele não sabia o que Aristóteles descobriu, o que Galileu Galilei descobriu. Ele não sabia. Então ele falou o que ele via. O que ele via? Ele via o que você e eu vemos. Você para aqui na sala da sua casa, você olha pela janela, você vê o sol passando. Daqui a pouco você olha pela janela, você vê a lua passando. Na minha mente, que a Terra é o centro do universo e o sol e a lua ficam girando em volta. Pronto. Não precisa ser um gênio, só precisa ter 2 olhos que funcionem perfeitamente. Foi esse o campo de visão de Josué no texto bíblico, tá? A Bíblia não erra. Josué não tinha o conhecimento científico que nós temos hoje. É assim que funciona. Então, é uma percepção profética daquele tempo. Então, quando Ezequiel viu
no capítulo 10, pega do capítulo 1 ao capítulo 10 do livro de Ezequiel, por favor, leiam, do capítulo 1 ao 11, tá? Ezequiel fala dos querubins, ele fala que os querubins tinham olhos por dentro e por fora do corpo todo, tinham 2 rodas encaixadas dentro delas mesmas, e elas giravam não sei o quê. Você parece que tá vendo um disco voador, um extraterrestre, uma loucura, se fosse nos dias de hoje. A minha mente vai pensar um disco voador, mas será que a mente dele pensou isso? Claro que não, porque não tinha filme de ficção científica, não tinha Star Wars, Star Trek, não tinha Independence Day para ele associar essa imagem ao disco voador. Mas eu que leio hoje, tem um autor, Eric von Däniken, que escreveu livros, né, que viraram séries, que eram os deuses astronautas. Ele pegou textos da Bíblia para dizer que eles estavam vendo discos voadores. É óbvio que não estavam vendo discos voadores, mas a minha mente, ou a mente do Eric von Däniken, que já viu filmes que conceberam imagens de extraterrestres e discos voadores, quando você lê algum texto bíblico, você fala, olha, isso aqui podia ser um astronauta, né? Jesus com os olhos como de fogo, da boca sai uma espada afiada, os seus pés como latão reluzente, a bota do astronauta, hein? Acho que ele viu foi um extraterrestre, ele não viu Jesus. Claro, porque a gente concebe uma imagem de um astronauta hoje na nosso atual conhecimento científico. Mas João, na ilha de Patmos, nunca tinha visto um astronauta. Então, assim, o que ele viu, ele escreveu da forma que ele viu. E parece com alguma coisa para nós hoje. Talvez daqui 100 anos, os astronautas não usem botas grandes. Não é? Não usem botas grandes. Talvez usem uma roupa coladinha igual a do Homem-Aranha. E aí a visão de João já não parece mais um astronauta. Vocês entenderam? Entenderam ou não? Então não tem como dizer que que alguém viu um astronauta na Bíblia. É como antigamente os avós de vocês diziam que a televisão é a caixa do diabo. Não é? Só que hoje a televisão é um vidro só, colado na parede. Então não é mais uma caixa do diabo. Então aqueles avós pentecostais que tiveram arrebatamentos de sentido e que viram o diabo sentado numa caixa dizendo essa é a caixa do diabo, a televisão hoje está convertida, não é mais uma caixa, então não é mais a caixa do diabo. Então, para aquele tempo, para os utensílios tecnológicos daquela época, essa visão funcionava. Pega aquele senhor e vem trazer a visão dele hoje, não existe mais caixa do diabo. Entenderam ou não? Então, isso é uma percepção profético-perceptiva, uma visão profético-perceptiva. Então, quando nós falamos que o reino de Deus é a habitação de Deus, é porque é uma percepção profética disso, tá bom? Domina sobre todos os demais reinos, a sua ação é soberana sobre os demais. O que é o reino das trevas? Tá? O reino das trevas é o local da habitação dos anjos caídos, ou demônios, como nós chamamos, né? Criado após a queda e descrito em Gênesis capítulo 1 como abismo. Vocês vão lembrar, no capítulo 1 de Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Então, quando fala que havia trevas sobre a face do abismo, nós já conseguimos entender aqui a concepção do mundo espiritual antes da concepção do mundo físico, mineral, vegetal e animal. Porque o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Águas, na linguagem bíblica, multidões. Tá? Maim, no hebraico, significa multidões. Pode ser multidão de anjo, multidão de demônio, multidão de pessoas, multidão de problemas. São multidões. Então, é a mesma palavra que indica um oceano, uma torrente de águas descendo o rio abaixo, ou uma multidão chegando para falar com alguém. Então, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A gente traduz português águas, porque tem mais sentido, abismo e águas parece mais sentido, mas se nós colocarmos a palavra maim, em vez de águas, multidão, seria, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre no princípio criou Deus, céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as multidões, e havia trevas sobre a face do abismo. Opa, apareceu o inferno. Então, na tradução do texto hebraico, é como na tradução do texto grego, quando eu falo sempre nos meus vídeos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A palavra Hades está muito mais traduzida para morte do que para inferno. Ela só é traduzida para inferno dentro da mitologia grega, porque Hades é irmão de Zeus, que foi subjugado ao Sheol, e toda aquela questão de mitologia grega, e o texto sagrado não pode ter interferência da mitologia grega. Então a gente tem que traduzir como as portas do inferno, as portas da morte não prevalecem contra a igreja, faz muito mais sentido, porque a igreja morre, entra no Kairos, vira eterna, vai ser a eternidade. Então a morte não para a igreja. Muito mais sentido do que as portas do inferno. Porque o inferno, visto como nós vemos que é a morada dos demônios,
já prevaleceu contra a igreja humana muitas vezes. Tem pastor adúltero, ladrão, tem crente problemático, tem gente endemoniada dentro da igreja. Então, vocês entendem que a linguística faz parte do contexto da nossa fé e nós precisamos entender isso na plenitude, tá? Mas isso tudo vai estar na aula, no módulo de Teologia da Batalha Espiritual, dentro da Escola Avançada de Libertadores. Vocês vão surgir